E a gente conversou sobre isso. Pô, por que você não vai abrir uma clínica, não sei o quê? Sim. E você me falou que lá, pra abrir uma clínica, você tem que ver onde tem clínicas na região, porque dependendo do estado não autoriza. E há uma espécie de divisão dos lucros entre as clínicas. Se você for muito mais produtivo do que uma outra clínica, nem todo o dinheiro é seu. Aqui no Brasil, o Estado virar e falar, agora a gente vai colocar uma lei de tal coisa. Meio que ninguém respeita. Primeiro que tem um monte de lei. Não, sobre isso do Seja a Lei, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, passou um tempo, começaram aqueles julgamentos, né, dos crimes de guerra. Nuremberg, não era? Uhum. E vários dos nazistas que foram presos respondiam às acusações simplesmente falando: mas eu só estava fazendo meu trabalho, cumprindo ordens, e aquilo era legal. E eles tinham subvertido tanto a noção do que era lei, que eles estavam amparados pela lei. Só que era uma lei, né? Era tudo positivado ali, estava escrito nas leis de fato. Só que era totalmente de uma concepção juiz natural da lei, né? Daquilo que a gente pensa assim, não, isso aqui é certo. Só que lá, o certo era, olha, a propriedade de um judeu, então não é mais dele. Agora é nosso. E aí tem aquele livro muito bom do Bastiat, né? A Lei, que nem tudo que tá na lei necessariamente é bom, né? A gente precisa saber questionar essas coisas. Aqui no Brasil, a escravidão já teve na lei, pô. Sobre a sensação, eu acho que uma coisa que você mesmo me falou é sobre o fato, isso que você tava falando deles mudarem as leis, né? E lá, quando Hitler tava no poder e tal, eles mudaram tanto as leis. E eu acho que hoje em dia, o próprio povo alemão, eles meio que se justificam, não sei, falando que aquilo tava na lei e meio que negando o que acontecia. Eles não querem muito lembrar o que acontecia. Eu tenho curiosidade de saber como que é isso. Eu já ouvi falar que tem um mito do... conversas Meu com pai ele salvou um sobre isso. judeu. Exatamente, o vovô escondeu os judeus no porão pra ajudar. Agora, essa questão de seguir ordens, quando eu cheguei na Alemanha, rapidamente eu percebi como que o nazismo se desenvolveu lá. Alguém já falou isso, não sei quem, mas que no Brasil, o bom do Brasil é que nada dá muito certo, mas também não dá muito errado, pelo jeito que a gente é. O Paulo Guedes fala isso, a gente vive num cercadinho. Bate na banda de baixo, volta, bate na de cima, volta também. Eu sou otimista, porque eu acho que o brasileiro, ele dá um jeitinho. Eu converso com o Thomas, eu falo assim, às vezes eu tenho mais esperança do Brasil por isso, porque nada dá muito errado. Por exemplo, quando eu cheguei na Alemanha, nada a ver, mas eu percebi logo a mentalidade dele. Uma vez eu fui comprar um sanduíche num posto de gasolina. E o sanduíche tinha escrito lá que tinha que esquentar. Mas eu queria comer o sanduíche frio. E eu tive, assim, discutir alguns minutos com o cara do caixa, porque queria esquentar o sanduíche pra mim. Eu falei, mas eu quero o frio. Ele, mas tem que esquentar. E tá na regra. Tá na regra. Não, é nesse nível. Por exemplo, sinal vermelho lá. À noite, de dia, se tiver a rua mais deserta, ninguém atravessa. O brasileiro, eu mesmo, quando cheguei lá, gente, mas não tem carro, não vai brotar o carro da terra. Vou atravessar. Eles são muito assim, se é regra, se tá dizendo na embalagem do sanduíche, desde o sanduíche até o sinal vermelho numa rua vazia, tudo que é lei e eles não questionam nada. Então, tudo que tá acontecendo... Por exemplo, a Alemanha, ninguém fala muito, mas passou 7 meses fechada. Na minha vizinhança, quase todos os restaurantes que eu gostava, que eram assim, cafezinhos, fechados, falidos, eu conheço 2 donos. Então, eu acho que a conta financeira vai chegar em algum momento. Por mais que eles tenham dinheiro, não é possível. Então, ficou muito tempo fechado e todo mundo aceitava. É que, assim, o Bruno já falou isso outras vezes, eu concordo. Países ricos têm mais tempo pra se dar o luxo de fazer merda, né? Sim. Então, a Alemanha é um país muito rico e tal. Só que da Europa, de todos os lugares que eu estudo, eu vejo que eles tiveram muitas intervenções nesse sentido. De, por exemplo, colocar muita taxação em energia, ter essa cabeça de que tem que trocar pra ontem, pra eólica e outras coisas, e isso acabou deixando a energia muito cara. E as pessoas, eu vi um estudo de 2015 falando sobre como teve um impacto distributivo nessa questão da energia, que as pessoas mais pobres, naturalmente, sentem muito, porque a energia faz muita diferença na nossa vida. A diferença entre um banho quente e um banho frio, a diferença entre você cozinhar e não cozinhar, enfim, várias coisas que você tem. E a Alemanha tem essa coisa intervencionista. Você deve sentir isso no seu dia a dia, Totalmente. né? Sabe o que me marcou uma vez que você foi lá em casa? Quando você era dentista ainda. Pra quem não sabe, aqui é formado em odontologia. Veja esses dentes maravilhosos. E você trabalhava com isso na Alemanha na época, tava pra revalidar o seu diploma. E a gente conversou sobre isso. Pô, por que você não vai abrir uma clínica, não sei o quê? E você me falou que lá, pra abrir uma clínica, você tem que ver onde tem clínicas na região, porque dependendo do estado não autoriza. E há uma espécie de divisão dos lucros entre as clínicas. Se você for muito mais produtivo do que uma outra clínica, nem todo o dinheiro é seu. Vai parte pra subsidiar. Quando você vai fazer uma clínica, você tem que ir lá pedir uma autorização pra prefeitura. Eles vão analisar um lugar da cidade que tem um espaço pra ter.
E aí tem a questão dos lucros, que sempre tem o Novis tipo fora. franquia, só que tudo você tem que fazer. E mesmo assim, eles ainda são o 29º país mais livre economicamente do mundo. Então, assim, você vê que tem muita intervenção em determinadas coisas, mas eles preservam muito propriedade privada, pelo que está dizendo aqui, tem efetividade judicial, integridade do governo. Uma coisa interessante que eu acho que é um paralelo disso que você estava falando. É que tem ponto de endividamento, também eficiência fiscal. Sim. Então pode ser que seja menos livre, mas o Estado é mais eficiente. Exato, e também você tem um gasto menor em relação ao PIB, tem várias coisas aí você que estava olhando o ranking da Heritage Foundation. Da Heritage Foundation. E o que eu ia falar é o seguinte, as pessoas às vezes, nesses países mais desenvolvidos, como é o caso da Alemanha, eles seguem muito a lei meio que sem pensar, porque tem também integridade maior do governo, no sentido de menos corrupção. Então, eles têm uma ideia de que o governo, por mais que às vezes esteja fazendo, ele é mais eficiente e, obviamente, que nenhum Estado 100% vai querer somente o bem das pessoas, que é o grande problema que as pessoas têm de achar que o Estado vai tomar conta delas e tal, fica aquela coisa paternalista. Mas tem uns índices que comparam isso, integridade do governo e o índice de transparência, que é o de corrupção internacional, com o quanto que as pessoas confiam nesse Estado. E aí, assim, se o Estado falar pra eles, aqui no Brasil, o Estado virar e falar, agora a gente vai colocar uma lei de tal coisa, meio que ninguém respeita. Primeiro que tem um monte de lei, é tudo bagunçado, etc. E como o governo é muito corrupto, você tem uma cabeça muito de corrupção, as pessoas falam assim, isso aqui não vou fazer, entendeu? E como que explica para um alemão a expressão que a gente tem, essa lei não pega? Exato, isso que eu ia falar. Aqui no Brasil a gente tem mas isso. Não usa. Pegou. A lei não pegou. Lei pra inglês ver, né? Agora, sabe uma coisa surpreendente? Quando eu cheguei, eu descobri na Alemanha que eles pensam que o governo é corrupto. Isso daí... É mesmo? É uma coisa que eu também pensava. E todo mundo que eu converso lá, o governo é corrupto, rouba, a mesma coisa, assim. Mas ao mesmo tempo que eles comandam tudo. Então, por isso que eu acho doida. que é uma coisa da mentalidade. Por exemplo, eu não sei se chegou aqui no Brasil, mas agora, com a pandemia, tiveram alguns escândalos de corrupção, no sentido assim, tipo, o genro de algum político era dono da fábrica de luva, de teste. Tiveram essas entranhas aí que vieram a público. E eu conversando com o Thomas, com vários amigos alemães, eles tem que esperar o dia da eleição. Eles não têm essa... Tipo, tudo aqui no Brasil é impeachment, vão pra rua, não sei o que. A gente tá mais envolvido. Também, mas não é que a gente tá mais envolvido, a gente já presenciou coisas muito mais absurdas também, né? A corrupção que tem no Brasil, aqui nada é notícia, porque todo dia tem uma notícia nova. Depende do que a gente fala de absurdo. Dia. Eles presenciaram muitos absurdos lá também. Não, sim, mas eu digo nessa parte mais atual da história, em termos de governo corrupto, tipo, não teve uma lava-jato na Alemanha, uma estatal. Mas teve o nazismo, é uma coisa bem pesada. Não, mas aí... Sempre vai existir. Eu tava dando uma olhada. Então, eu vou ainda estamos sem saber. Por isso que eu só acho assim, que a gente eu ainda não consegui bater o martelo. Alemão é assim por conta disso. Essa questão da teoria. Eu também tinha essa teoria. É porque eles confiam. Mas não. Não é. É porque eles confiam mais. É porque confiança não é 100% ou zero, né? Há toda uma gradação lá no meio. Meio cartesianos, robóticos assim. Então, por exemplo, vai ter corrupção no governo? Com certeza vai, né? Eu tava olhando livros pra colocar... Até no Japão tem. Exato, no meu clube do livro. E o que eu vi? Eu tava procurando títulos antigos, né, porque eu gosto de livro velho. E tem um do Heródoto, que ele coloca 3 personagens pra debater sobre formas de governo. Aí tá lá o rei Dario, da Pérsia, e tem outros 2, né? Um é o Onassis e o outro é o Megabizo. E cada um defende uma forma de governo e fala mal de outras 2. Então o Dario, por exemplo, que era um monarca, defendia a monarquia e falava mal de uma oligarquia ou uma aristocracia e da democracia. Aí você tinha, acho que era o Onassis defendendo, eu não vou lembrar quem defendia o quê, mas um defendia a democracia e o outro uma oligarquia. E os argumentos sempre eram esses, né? Um monarca tende a degenerar e utilizar o Estado para si mesmo. Numa oligarquia, sempre alguém vai querer ter mais poder, né? Isso vai gerar conflito e também, no final, os oligarcas vão trabalhar a favor deles mesmos. E na democracia vai ser tanta gente dando opinião, tanta confusão, que o negócio não vai andar e vai ter briga, até que vai surgir um monarca para impor a ordem, como se fosse uma visão meio cíclica. Assim, então tudo que a gente discute sobre governo hoje, né, você pega essas obras do século V a.C. e elas são extremamente atuais, no sentido de que sempre vai ter problema. Só que eu acho que um alemão confia muito mais no governo dele do que a gente no nosso. Mesmo que ele reclame, que ele fale assim, eu acho que tem... É muito diferente daqui, porque você pega todos os escândalos de corrupção, a gente não consegue nem elencar.
Se eu falar pra você, pega todos os escândalos grandes de corrupção dos últimos 10 anos. Cara, eu nem me lembro de tantos. E por isso que aqui vira notícia velha, vira notícia velha rápido. Porque tem tanta coisa, todo dia tem uma coisa diferente. Uma coisa meio maluca.